Então vamos lá, doença de BC. A doença de BC é bastante comum em países que fazem parte da antiga Rota da Seda, que se estende da Ásia ao Mediterrâneo. Boa noite, Ellen. Não só da Ásia ao Mediterrâneo, já existem dados mostrando que na América do Sul, principalmente Uruguai, Argentina, Colômbia e Brasil, casos acontecendo da doença de BC, tá? Isso aqui eu estou seguindo, na verdade, o autor, boa noite, Marcelo, isso é um autor mais ou menos de uns 5 anos atrás, e isso de 3 anos para cá, essa coisa começou a se modificar. Eu tive um paciente com essa doença, tá? Então ela vem afetando principalmente gregos, turcos, árabes, israelenses e agora sul-americanos, além de coreanos, chineses e japoneses. Ela recebe esse nome por ter sido descrito em 1937 pelo dermatologista turco, o Lúcio BC. É uma inflamação crônica dos vasos sanguíneos, chamada de vasculite, que pode causar feridas doloridas na boca e genitais, lesões na pele e problemas oculares. As articulações, sistema nervoso e trato digestivo podem ficar também inflamados. Diferentes genes aumentam o risco de desenvolver a doença de BC. E se acredita que... Boa noite, filho. Ok. Acredita que fatores ambientais como infecções podem ajudar a desencadear a doença. As manifestações da doença de BC ocorrem de forma recorrente, ou seja, em crises que melhoram com o tratamento e retornam após um período sem sintomas. É muito parecido com todas as doenças reumáticas, que elas têm um período de latência, depois uma remissão e depois ela retorna, tá? São doenças crônicas que em certos momentos da vida da pessoa, ela age de uma forma mais agressiva. Sabemos já desde mão disso, a gente já vem falando já desde o início do período, que essa não é tão característica uma doença de manifestação, boa noite, Natália, de manifestação de problemas físicos, de problemas estressantes, de problemas de ansiedade. Essa não tem nada a ver, essa é uma doença de caráter genético mesmo, tá? Mas é uma doença reumática. A queixa mais importante é a presença de aftas recorrentes, que pode ser associado ou não a úlceras genitais, lesões de pele, dores articulares, inflamação no olho, alterações neurológicas, intestinais, inflamação e trombose em veias, a vasculite, além da formação de aneurismas em diferentes artérias. Então aí, Milena, boa noite. Então aí essa imagem mostrando as alterações a nível ocular, as aftas que praticamente afetam toda a língua, e essas manchas, né, que aparecem no caso, que são as inflamações nos vasos, que vocês já escutaram o nome como vasculite. As queixas de doença de BC geralmente iniciam com aftas bastante dolorosas, muitos anos antes do diagnóstico. As aftas afetam qualquer parte da cavidade oral e variam número e tamanho. As aftas geralmente duram mais de uma semana e geralmente não deixam cicatriz. Porém, em ambos os sexos podem ser encontrados úlceras na virilha, períneo e região perineal. As lesões de pele mais comuns da doença de BC incluem o eritema nodoso, que são nódulos dolorosos avermelhados nas pernas, lesões semelhantes às espinhas e as lesões papulopustulosas, são pequenas espinhas com pus, que são pequenos caroços vermelhos e pequenas bolhas de pus. Diferentes partes do olho podem ser inflamadas em pacientes com a doença de BC, e os termos médicos para essa inflamação são conhecidos por uveíte, que é a inflamação da úvula, a vasculite na retina e a vitreite. A vitreite parece que o olho é espelhado, ele fica um branco quase que com um espelho, né? Extremamente denso, com um quadro inflamatório. Quando o olho está inflamado, pode haver apenas dificuldades para a visão, sem dor ou vermelhidão nos olhos, porque ela ocupa a parte branca do olho. Portanto, é importante o paciente ter acompanhamento regular com o oftalmologista e procurar atendimento médico sempre que sentir algum problema nos olhos. A inflamação no olho da vista da doença de BC pode levar a cegueira irreversível naquelas que não tratam corretamente.
As queixas neurológicas são muito graves, elas podem ocorrer de forma de dor de cabeça forte e que não melhora com analgésicos e com sintomas parecidos com o de um derrame cerebral. Você vê que é uma doença inflamatória de caráter reumático, mas ela é diferente das demais que nós já vimos, tá? As demais têm uma característica de afetar as articulações, de causar problemas de pele. Boa noite, Ana. De causar problemas de pele, mas essa causa uma série de comprometimentos, tá? Inclusive, a grande maioria das doenças reumáticas, elas afetam o sistema cardiovascular. Essa não, tá? Essa afeta o sistema neurológico. Nessa situação, é obrigatório o atendimento de urgência em pronto-socorro para realizar exames. Boa noite, Vânia. Exames, colher o líquido da espinha, ou seja, o líquor, né, o líquido cefalorraquidiano, e fazer exame de ressonância magnética do crânio. Em outros casos, a doença de BC pode dar dificuldades de memória e raciocínio que vão piorando ao longo do tempo. É importante observar esses sintomas e falar para o seu médico. Mudando um pouquinho o assunto, alguém chegou a ver uma série que está passando no Netflix chamada Outlander? A série Outlander tem lá como se fosse um rei, né? O cara é o responsável da cidade. O cara tem a doença de Paget. Se você olhar a perna dele quando ele anda, aquela perna arcada, a forma de andar, a musculatura totalmente deformada, né? Os ossos totalmente deformados. Quem vê essa série observa essa pessoa, a forma dele andar, com a forma toda arcada, com as pernas afastadas. Vejam atenção. Vou voltar para cá. Eu lembrei disso porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu nunca vi um caso, uma pessoa andando com a doença. Vejam essa série e vocês vão ver esse caso, tá? Nessa situação, é obrigatório o atendimento de urgência em pronto-socorro para realizar exames de colher o líquido. Já falamos disso, né? Vamos para a próxima. Então, essa ulceração bucal, essas aftas que aparecem, elas são até causando ferida. Não é como aquela afta comumente nós temos por alguma acidez estomacal, alguma acidez intestinal, mas são aftas provocadas por alterações da doença, tá? E elas causam feridas, são mais dolorosas do que a afta comum. Nos olhos, os sintomas são afetados em 25% a 75% das pessoas. Parte do olho inflama de forma intermitente. Essa inflamação, a iridociclite recorrente ou uveíte, provoca dor nos olhos, vermelhidão, sensibilidade, ou seja, fotofobia, né? E visão turva. Não confundir isso, por exemplo, com problema de cristalino. Vários outros problemas oculares podem ocorrer. Na ausência de tratamento, pode ocorrer cegueira. Na pele, né? Cutis. Bolhas cutâneas e espinhas com pus se desenvolvem em cerca de 80% das pessoas. Uma pequena lesão mesmo, um furo de uma agulha hipodérmica, ou seja, uma agulha descartável, pode causar a inflamação de pequenas saliências vermelhas ou com pus. Caroços dolorosos, roxo ou avermelhados, chamados de eritema nodoso, podem ocorrer nas pernas. Ficam uns caroços elevados, principalmente acima da pele, e depois que eles começam a reduzir, forma aquela bolha com pus. Nas articulações. Em cerca de metade das pessoas afetadas, os joelhos e outras grandes articulações se tornam doloridas. Essa inflamação relativamente leve, a artrite, não progride nem danifica os tecidos. Por isso que eu falei que ela é uma doença um pouco diferente das demais, porque as doenças que nós vimos anteriormente, artrite, artrose, artrite reumatoide, lúpus, Bonique, boa noite, o lúpus, elas degeneram a articulação, destroem a articulação. Esse aqui não, ela não degenera, ela causa dor, né? É um tipo de artrite que causa dor, mas não causa nenhum tipo de degeneração óssea. Vasos sanguíneos. A inflamação dos vasos sanguíneos, a vasculite, por todo o corpo pode causar a formação de coágulos sanguíneos nas artérias e o desenvolvimento de protuberâncias, aneurismas. Não sei se vocês sabem, o aneurisma, ele acontece por vários motivos. Aqui, lógico, por inflamação, boa noite, Daniela, inflamação sucessiva desses vasos. O aneurisma, na verdade, todo vaso, principalmente as veias,
elas têm as válvulas, né? Para que servem válvulas? Elas servem para evitar o refluxo, ou seja, o sangue caminha num sentido, é um caminho no sentido oposto. Se houver um fluxo oposto, ele vai sobrecarregando as câmaras, né? Porque entre uma válvula e outra existe uma câmara, outra câmara, várias câmarazinhas. Então, quando vem o impulsionamento do sangue, eles vão passando como se fossem antessalas. Na saída, no caso do retorno venoso, eles vão passando por antessalas. Como vários aspectos, doença, alimentação, gordura, excesso de álcool, isso tudo compromete essas válvulas. E comprometendo essas válvulas, elas vão ficando flácidas e frágeis. Aí elas começam a não ter o bom funcionamento, aí você começa a sobrecarregar. Eu tinha 2 antessalas, desculpe, agora eu tenho uma só. Com o aumento do volume, a pressão dentro do vaso também aumenta. E essa pressão aumentada começa a desgarçar, a distender a parede do vaso. E distendendo a parede do vaso, ele pode se romper. Aí é o aneurisma, que nós estamos falando aqui agora, tá? Então, o aneurisma é a distensão da parede dos vasos por uma fraqueza, por alimentação, por uma doença. No caso aqui é uma doença, tá? Essa repetição dessas vasculites causa essa distensibilidade na parede, havendo rompimento. Imagina isso num aneurisma de uma aorta, por exemplo, uma artéria aorta. É morte, tá? Em 1 minuto basta para você perder mais ou menos 1 litro de sangue, você entra em óbito rapidamente. Eu já vi um caso assim, eu me lembro muito bem desse caso, e quando eu falo até dele, eu sinto até o odor do sangue vermelho vivo. A pessoa parece um chafariz sendo jogada pela boca, um aneurisma de aorta. Não é o caso aqui da doença, tá? Mas o caso da pessoa que faleceu por causa desse aneurisma, e às vezes não dá nem tempo de você conseguir fazer alguma coisa, porque a perda é muito rápida, o volume, né? O calibre da aorta é muito grande, e a pessoa entra em óbito rapidamente, ela vai ao óbito muito rapidamente. A vasculite pode resultar em acidentes vasculares cerebrais se as artérias do cérebro forem afetadas. Então, imagina uma vasculite, por exemplo, numa artéria vertebral que se funde na artéria basilar, inclusive foi citada na sexta-feira pelo professor Maicon, falando exatamente sobre a distribuição do sangue para o cérebro. Boa noite, Juliano. Danos renais podem ocorrer se as artérias que irrigam os rins forem afetadas. Se as artérias pulmonares forem afetadas, pode ocorrer hemorragia, expectoração de sangue, hemoptise. Trato digestivo. Os sintomas podem incluir desconforto e dores abdominais, cólicas, diarreia e feridas intestinais. Os sintomas podem ser semelhantes aos causados pela doença inflamatória intestinal, chamada doença de Crohn ou colite, e a colite ulcerativa. A colite ulcerativa não tem nada a ver com uma úlcera estomacal duodenal, tá? A colite é uma inflamação. Boa noite. A inflamação que ocasiona geralmente no intestino, e isso é provocado pelo aumento excessivo da acidez. Nós sabemos que o estômago da gente tem um pH ácido em torno de 2 a 3, é um pH ácido demais, é muito ácido, né? O que circula dentro do estômago é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é tão agressivo, é tão destruidor, que se nós pegarmos uma gota de um ácido clorídrico e pingarmos sobre uma madeira, ele fura a madeira. Vocês vejam, a parede interna do nosso estômago é trocada a cada 2 dias. Para você ver a agressividade que é o ácido clorídrico para a gente. Só que ele é o agente da segunda digestão. A nossa primeira digestão é na boca, né? Onde nós mastigamos e misturamos o bolo alimentar para que nós façamos a nossa ingestão. Então, o ácido clorídrico está presente no estômago, ele ajuda na segunda digestão, tentando já quebrar algumas moléculas de alguns alimentos que caem no estômago. Imagina quando ela chega no intestino, ela começa a ser debridada, ela começa a ser quebrada. Então, age ali a bilis, né, que é secretada pelo fígado, né, e armazenada na vesícula biliar,
através de um ducto que sai lá no duodeno, na alça do duodeno, a alça em U, onde está ali o pâncreas, né? Ele sai junto com o ducto pancreático, que vai ajudar, na verdade, a amenizar essa ação do ácido clorídrico também. Sistema nervoso central. Inflamações do cérebro ou na medula espinhal são menos comuns, mas têm consequências graves. As pessoas sentem inicialmente dor de cabeça ou cefaleias, né? Outros sintomas incluem febre e rigidez cervical, sintoma de meningite, é um pouco parecido, mas confunde um pouco. Confusão e perda de coordenação. Por quê? A área de inflamação na dor de cabeça é de cerebelo. Cerebelo é responsável pela coordenação e equilíbrio. Então, se ele atinge a região cervical, ele atinge cerebelo. Por isso que parece um sintoma de meningite. Alterações de personalidade, perda de memória pode desenvolver-se após alguns anos. Não há testes laboratoriais capazes de confirmar a doença de BC, mas os médicos podem basear o diagnóstico em um conjunto de critérios definidos, né? É como várias doenças. Até como aquele caso que nós falamos da fibromialgia. Até alguns anos atrás, a fibromialgia, mais ou menos 10, 12 anos atrás, a fibromialgia não tinha um diagnóstico clínico. Existia o diagnóstico, na verdade, por avaliação visual. Então, a pessoa que tinha um conhecimento sobre isso, ele poderia até ser levado a uma aposentadoria pela malandragem do conhecimento que ele tinha. Hoje, você tem a ação hormonal, né, do cortisol, que é vamos dizer assim, um sinalizador do problema, se ele tiver aumentado no sangue. Aqui ainda é uma doença que não se tem uma garantia clínica, boa noite, Moisés, uma garantia clínica de saber o porquê, por que ela surgiu, de que forma ela surgiu. Então são doenças que ainda estão sendo pesquisadas ainda. Você vê quanto a medicina, quanto a área da saúde ainda precisa evoluir, né? Para que a gente consiga chegar a algumas doenças que ainda não se tem conhecimento dela ainda. Ela afeta o ser humano, mas não se tem o conhecimento do porquê que ela inicia no nosso corpo, tá? Hoje mesmo, quem viu um pouco da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, eu estava escutando exatamente uma pesquisadora brasileira que trouxe para cá a pesquisa, né, onde 2.000 brasileiros da área de saúde serão imunizados, vamos dizer assim, né, testados na vacina, aquela que está vindo de Oxford. E isso, na verdade, vai ter resultado a partir de setembro. Só que quando você cria uma vacina, você informa a toda a parte mundial como é feita essa vacina, como é que foi feito o DNA dessa vacina, e as pessoas começam a produzir. Então, na verdade, a gente vai ter vamos dizer assim, um sol nascendo, tá? A partir de setembro, a nível de vacina, né? Lógico que existem outras empresas que estão pesquisando sobre isso, mas as vacinas, na realidade, já estão sendo testadas há mais ou menos um mês, e a gente vai ter uma certeza para setembro ou alguns casos em outubro. Eu tenho lido sobre isso algumas coisas, eu estou falando para vocês porque a gente começa a escutar que estão começando a liberar as pessoas, né? Shopping, agora deu o contrário. O governador do Rio de Janeiro libera shopping, libera bar, e o prefeito manda e fala que não é para abrir. Nós estamos, na verdade, numa evolução da doença, né, no problema do pico da doença, agora os caras mandam abrir tudo. Não dá para entender. Bom, os médicos suspeitam da doença em pessoas, especialmente em adultos jovens, que tiveram 3 episódios de ferida na boca em um ano, somado a 2 seguintes critérios. Então tem critérios. Feridas genitais recorrentes, problemas oculares característicos, aquela uveíte, né, nós já falamos dela. Para que isso? Lesões cutâneas que se parecem com saliências sobre a pele, acne ou úlceras, saliências na pele ou bolhas desencadeadas por uma pequena lesão. Quer dizer, um corte, uma perfuração pode gerar aquela bolsinha de pus. No entanto, o diagnóstico, né, os sintomas podem se assemelhar ao de muitas outras doenças, incluindo artrite reativa, anteriormente chamada de síndrome de Reiter, nós já vimos ela, o lúpus, a doença de Crohn, o herpes e a colite ulcerativa. O herpes já tem um fundo emocional por trás. A gente sabe que... Isso não tem jeito, né?
A moto desse jeito, ele dou mais alguns anos, ele está surdo, né? Porque o nível de decibéis é altíssimo, todas as células auditivas, elas não são recuperáveis. Se você agride a célula auditiva, né? Tá usando fone com música alta, escutando música alta, elas não se recompõem. Alguns já devem ter percebido isso. Vai a um show, vai a um local com a música alta e fica aquele zumbido dentro do ouvido. Isso é o sinal que as células estão começando a se deteriorar. O diagnóstico pode levar meses para ser feito, porque os médicos procuram um padrão característico de sintomas que desaparecem, ou seja, em remissão, e ressurgem, recaída, para ajudar na identificação da síndrome. Feridas na boca podem se assemelhar a outras feridas mais comuns, tais como bolhas de febre causadas pelo vírus da herpes simplex. São realizados exames de sangue. Esses exames não são capazes de identificar a doença, mas podem confirmar a inflamação. O diagnóstico da doença de BC é difícil de confirmar quando os sintomas se restringem a feridas bucais e possivelmente nos órgãos genitais ou na pele. O diagnóstico é feito com maior rapidez na presença de outros sintomas, como inflamações oculares ou dos vasos sanguíneos. Os sintomas podem surgir e desaparecer de forma imprevisível, de forma extremamente contínua. Os períodos de sintomas e os períodos assintomáticos, remissões, podem durar semanas, anos ou décadas. Isso é variável de pessoa a pessoa, tá? Tem pessoas que duram uma semana. Eu li um caso na internet de um rapaz na França. Ele durou essa doença 3 anos e eu vi um outro caso de 20 anos. Então isso é variável de pessoa para pessoa. É o meio que você vive também, pode ter influência. Alimentação também, tá? Muitas pessoas podem acabar entrando em remissão. Ocasionalmente, lesões do sistema nervoso, no sistema digestivo e nos vasos sanguíneos são fatais. O risco de morte é maior em homens jovens e em pessoas com doenças arteriais, ou em número elevado de crises. Com o tempo, a doença aparentemente se acalma. O tratamento: o uso de corticoides e outros imunossupressores, outros medicamentos, dependendo dos sintomas. Não há cura, mas o tratamento da doença de BC geralmente consegue aliviar os sintomas específicos. A escolha de medicamentos depende de qual órgão está afetado e da gravidade da doença. Vocês viram que a doença ela pode afetar a pele, rim, vasos, olhos, articulações. Então, há uma variabilidade nessa doença de pessoa para pessoa. Então, pode ser usado os seguintes medicamentos: para inflamações oculares e feridas cutâneas. O corticoide usado para se reduzir a inflamação pode ser aplicado diretamente nos olhos ou na pele. Azatioprina, um medicamento que suprime o sistema imunológico, imunossupressor. Ajuda a preservar a nitidez da visão, previne a formação de novas lesões oculares e ajuda a curar feridas existentes. Metotrexato, tomados por via oral, pode ajudar a reduzir a inflamação ocular. Interferon, é uma medicação antiga pra caramba, alfa-inibidores do fator de necrose tumoral, FNT, administrados por injeção, podem ajudar pessoas com problemas oculares. Para inflamações graves dos olhos ou do sistema nervoso, o imunossupressor ciclosporina pode ser usado. A ciclosporina, eu tive olhando, fui dar uma pesquisada em preço, uma caixa de ciclosporina custa R$ 1.600, vem 10 cápsulas somente. É caro. São certas doenças que não são muito comuns e quando você tem um medicamento na farmácia ou em farmácias especializadas, no Rio de Janeiro tem algumas farmácias especializadas, diferente de qualquer farmácia comum. Tem uma, eu esqueço o nome dela agora, quem conhece ali a Praça da Bandeira, Rua do Matoso, ali tem uma farmácia Vita, lembrei. A farmácia Vita é uma farmácia extremamente especializada com remédios importados, inclusive. Tá? Eu lembro que na época, meu pai internado, nós precisávamos de curativos de silicone, né, por causa das ulcerações. Ele tinha uma úlcera trocantérica. Jovens, 20, 30 anos, tá? Jovens, mais homens jovens de 20, 30 anos. São curativos de silicone para úlceras por pressão.
tá? O pessoal chama de escara. Uma caixa, isso na época, meu pai é falecido já vai fazer 16 anos. Na época, uma caixa dessa com 10 curativos para úlcera trocantérica custava R$ 2.000. Isso há 16 anos atrás. Vocês imaginem hoje, tá? Então são farmácias, até pode gravar, porque às vezes há uma necessidade de um familiar, um amigo, farmácia Vita, é lá na Rua do Matoso. Quando você liga para lá e pede um medicamento, lá tem medicamentos importados, inclusive, eles entregam em casa. Tem uma taxa, lógico, para entrega, mas é uma farmácia de primeira linha com medicamentos importados, inclusive. Não que não tenha os nacionais, existem, mas existe muita coisa de altíssima qualidade. O imunossupressor ciclosporina pode ser usado quando a inflamação ocular é grave ou quando os corticoides prednisona não controlam os sintomas adequadamente. Para feridas bucais e nos órgãos genitais e dores articulares. Creme de corticosteroide, soluções anestésicas locais e sucralfato podem ser aplicados nas feridas. Colchitina, usada no tratamento da gota, nós vimos isso lá atrás, pode ser tomada por via oral para evitar novas feridas e diminuir a dor articular. Dapsona é tomada por via oral e pode diminuir o número de feridas bucais e genitais, além de diminuir sua duração. A talidomida, vou falar um pouquinho desse remédio. A talidomida foi um remédio criado no finalzinho da década de 60, que não foi testado adequadamente. Esse remédio é o motivo de hoje todo o medicamento ser testado pelo menos um período de 1 a 2 anos. Por isso que eu falo para você daquela história do resfriado, né? Que os vírus mutantes não são os vírus que você usa, os remédios de hoje. Então não foi testado e na época não se testava remédio, colocava-se a parte química e colocava-se para uso humano. Esse remédio causou alterações nas grávidas e as crianças nasceram com alterações genéticas. Você já deve ter visto alguém na rua com um bracinho curtinho, com dois dedinhos, ou aquela perna curtinha, com uma perninha, um pezinho esticadinho, com 2, 3 dedinhos só. Isso é talidomida. Acabou sendo o nome da doença, tá? Provocada por um remédio que não foi testado. Hoje ela foi modificada, a genética, a química, na verdade, do remédio, e hoje ela não causa tanto problema como ela causou lá no finalzinho da década de 60. É tomada por via oral e pode ajudar na cura de feridas da boca, órgãos genitais e pele. Mas as feridas podem ressurgir quando a medicação for interrompida. A azatioprina é tomada por via oral e também pode ajudar nas feridas bucais e nos órgãos genitais e reduzir a dor nas articulações. Bom, continuando aí. O etanercept é um inibidor do fator necrose tumoral, suprimindo assim o sistema imunológico, utilizado para evitar novas feridas bucais. É um medicamento injetável. Às vezes, outros inibidores do fator necrose tumoral, infliximab ou possivelmente adalimumab, podem ser utilizados no lugar da etanercept. O interferon alfa. O interferon ele é muito parecido, sabe com o quê? Com a penicilina. Existem vários tipos de penicilina, penicilina 1, 2, 3, penicilina beta. Aqui o interferon alfa, 1, 2, 3, tem vários tipos de interferon. Também pode ser administrado por via intravenosa se a colchitina não for eficaz. A premilastase pode ser usada para diminuir a dor e o número de feridas bucais. A fisioterapia. Diminuir o edema em região distal de membros inferiores com o uso de drenagem linfática e posicionamento de membros. A drenagem linfática, diferente do que alguns pensam, é um tipo de massagem de forma suave e superficial. Lenta, por quê? Sabemos que o sistema linfático é, vamos dizer assim, de forma abissal mais lenta do que um sistema circulatório. Apesar de ele fazer a função no sistema circulatório, mas ele não tem o órgão de bombeamento. Ele precisa do coração, né? Ou precisaria do coração para bombear essa linfa pelo corpo. Então a linfa, na verdade, ela se desloca por vários motivos. Pela ação da gravidade, pela contração dos músculos, pela contração dos vasos, porque elas andam praticamente paralelas ao sistema circulatório, arterial e venoso.
mas ela precisa de algum estímulo. Então, manualmente, né, a drenagem linfática manual, e se você posicionar o paciente, a drenagem linfática postural, e essa drenagem linfática postural se dá quando você coloca o membro, tanto superior ou inferior, dependendo do objetivo que você tem, mais alto do que a linha do coração. Então, ele deve ficar entre 30 e 45 graus mais elevado. Então, não adianta você colocar, por exemplo, uma pessoa sentada com fletida a 90 graus entre coxa e tronco, com as pernas em cima de um banco. Não vai adiantar nada. Ele deve estar deitado dorsalmente com o membro angulado entre 30 e 45 graus. Como fazer isso? Se você não tiver aquele... Só um minuto que eu vou mostrar, eu vou trazer para vocês. Só um instantinho. Deixa eu pegar o triângulo. Um minuto. Eu acho que todo mundo conhece esse triângulo, né, de espuma. Acho que todos conhecem esse triângulo de espuma. Quando você gira ele, ele muda a angulação. Aqui é 30 graus, aqui é 45 graus. Esse triângulo de espuma, deixa eu botar aqui do lado. Esse triângulo de espuma é encontrado em qualquer loja de colchão, tá? Isso custa acho que 30 reais, 40 reais, né? Uma orientação na casa do paciente, ele está com o membro elevado e ajudaria muito com o movimento de dorsiflexão e flexão plantar, fazendo uma drenagem postural. Nós não podemos ficar 24 horas na casa do paciente. Às vezes o paciente não tem condição financeira de estar na casa dele diariamente. Eu já tive paciente de estar na casa dele diariamente. E às vezes 3, 4 horas tratando uma pessoa. Horas a fio tratando uma pessoa. Trabalho intensivo. Existe isso? Sim. Dentro da fisioterapia existe trabalho intensivo. Então, continuando. Promover alinhamento biomecânico buscando normalizar o tônus para a melhora da postura. Manter o trofismo muscular com a utilização do FACE, que é a eletroestimulação funcional. No aparelhinho do TENS, alguns aparelhos têm uma teclazinha chamada FACE. O meu aparelho é assim, tá? O FACE ele é mais utilizado para trofismo. Então ele é muitíssimo utilizado, por exemplo, para casos de problemas neurológicos, ok? Então também, melhorar a manter a amplitude de movimento com alongamentos passivos e ativos, priorizando os músculos dos membros inferiores, os isquiotibiais, o tríceps pissural, o tibial anterior e adutores do quadril, prevenindo contraturas e deformidades. Manter e melhorar a força muscular com exercícios isotônicos passivos, ativos assistivos, ativo e resistido manual, com TheraBand, a faixa elástica, com halteres, no caso membros superiores, tornozeleira para membros superiores ou inferiores e exercícios isométricos. Prevenir a atrofia muscular por desuso de membros superiores, com fortalecimento utilizando as diagonais da facilitação neuromuscular proprioceptiva. A facilitação neuromuscular proprioceptiva, eu passei esse material para vocês, é o método Kabat, tá? Resistência através de movimentos antipadrão. Promover descarga de peso e transferência de peso de membros superiores e inferiores, se possível. Essa promoção de descarga de peso marchas com passadas largas, sentar e levantar de uma cadeira, levantar com uma perna, levantar apoiando numa perna, levantar apoiando na outra perna, pequenos agachamentos, não agachamentos totais, tá? Favorecer as reações de endireitamento e equilíbrio, provocando desequilíbrio e realizando tomada de peso em membros superiores. Esse equilíbrio e desequilíbrio pode ser em pé, sentado e deitado, tá? Os testes, na verdade, o teste de Romberg, que é um teste simples. Você coloca o paciente em pé, marca uma linha no chão, coloca os dois pés dele alinhados. Pede para ele manter os braços na linha do corpo, fixados. E que eles fechem os olhos durante 5 segundos. E você vê se há algum tipo de desequilíbrio. O teste do 4, todo mundo conhece, né? Quem é bêbado sabe, né? Tem alguém assistindo aí. Mas o teste do 4 também é um teste que faz em conjunto com o teste de Romberg, para você ver se existe algum tipo de equilíbrio de pé. O equilíbrio sentado é você deslocar o centro de gravidade da pessoa.
Sem apoiar, pede para ele colocar os braços cruzados à mão e você vai deslocando o centro de gravidade para trás, para frente, para os lados, em movimentos rotacionais, no sentido horário, no sentido anti-horário, e isso melhora a função da musculatura do abdômen e os extensores da coluna. Facilitar e estimular as mudanças de postura no leito, as rotações, né? Decúbito lateral, decúbito ventral, decúbito dorsal, lateral à direita, lateral à esquerda. Aberto a perguntas. Vamos lá. Eu mostro para vocês, gente, como é que não existe nada. Essa matéria só vai ser falado aqui. Olha quanta coisa eu puxei para trás, que vocês já viram. Olha quantas coisas nós temos que pensar para tratar um paciente. É o que eu falo para vocês sempre. Tratamento fisioterápico, a área da saúde, progressivamente você vai ganhando mais um pouquinho e mais um pouquinho, né? Primeiro período você recebe lá a travessa. No segundo período te dão a farinha. No terceiro período você ganha o ovo. No quarto período você ganha lá o fermento e já começa a bater. No quinto período, aí você começa a cortar o rocambole. No sexto também. No sétimo. Só que aquele rocambole está guardado tudo que já veio para trás. Então não existe doença, faz assim. Você vê quantas coisas existem nesse bolo aqui e nada absurdo. Tudo vocês já viram. O que foi falado aqui, tudo vocês já viram. Um fez, o exercício resistido, ativo livre, ativo resistido manual, TheraBand, resistência manual, uso de halter, uso de caneleira. Não tem nada demais. De novo, alicerce e depois o telhado. Simples. Isso resolve o problema de um paciente. Ok? Continua aberta a perguntas. Hoje é a nossa penúltima aula, tá? Na semana que vem a gente vai falar sobre a ação do fisioterapeuta no HIV. Poucos escutam isso, tá? Como é que o fisioterapeuta age na parte reumática do HIV? Como é que a gente age com esse paciente? É a última nossa aula do período. Eu vou deixar na aula seguinte, que são aulas para tirar dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, lê o material para tirar dúvidas após essa aula da semana que vem. Ou seja, na semana que vem é dia 15, no dia 22 eu tirarei dúvidas. Você tem um caso na família de doença de BC, comprovado isso, foi dado o diagnóstico para a doença de BC. Essas úlceras são úlceras labiais e língua. Existem remédios para isso, tá? Existe remédio. Nós citamos aqui os remédios para serem utilizados na doença de BC. Ok? O tratamento fisioterápico aí, né, ele é mais médico, é mais medicamentoso, não é bem nessa parte. Na verdade, hoje você viu que eu falei um pouco da medicina, mas eu falei um pouquinho também na fisioterapia. O lado clínico, o lado diagnóstico, o lado da avaliação, tá? Me perguntaram lá no início do período por que eu estava falando dessa forma, né? Eu repito, as doenças, os currículos mais antigos, ele era separado em, por exemplo, reumatologia clínica e fisioterapia reumatológica. Como houve essa fusão, tem que falar a parte clínica, a parte médica, e tem que falar a fisioterapia, o tratamento. Por isso que às vezes estende um pouquinho mais a parte clínica. Para você entender o funcionamento da doença. Como é que ela funciona. Tá? Então, no caso, o tratamento das úlceras é medicamentoso. Tá? A fisioterapia não vai ter muita efetividade no caso. Ok. Tá bom? Pergunta, gente? Mais perguntas? Úlcera trocantérica, ok, tá bom. Quando a gente pensa em ulceração, tá? As úlceras, o pessoal chama vulgarmente de escara de decúbito, na verdade a escara é o processo cicatricial do problema, são úlceras por mau posicionamento no leito, tá? São úlceras de decúbito. Então, quantos decúbitos você tem? 4. Decúbito lateral direita, decúbito lateral esquerda, decúbito ventral e decúbito dorsal.
Como você tem uma úlcera trocantérica, a trocantérica é lateral, você já perdeu uma mudança de decúbito, um decúbito. Vamos dizer que apareceu outra úlcera, perdeu outro decúbito. Aí aparece a outra úlcera. A úlcera trocantérica é o segundo caso de ulcerações, tá? Geralmente a primeira são as úlceras sacrais, são as mais comuns, tá? Mas vamos dizer que não consegue mais ficar em decúbito lateral, precisa ficar em decúbito dorsal e aparece uma úlcera sacral, ferrou. Eu só tenho o decúbito ventral. E essas úlceras, se não tratadas, elas têm, na verdade, 4 graus. O grau 1 e o grau 2 são reversíveis, 3 e 4 não. O grau 1 é uma vermelhidão local por pressão contínua, sem mudança de decúbito. Eu digo que úlcera de decúbito é negligência da equipe da saúde. Eu incluo fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, médicos. Toda a equipe é responsável pela formação de uma úlcera. Por quê? O paciente acamado, que não tem consciência, ele tem que ser mudado de decúbito a cada 2 horas. Com o aparecimento da vermelhidão ou já a perda de pele, ele tem que ser trocado de decúbito a cada 20 minutos. Um detalhe importante. Vamos dizer, quem mais faz isso, tá? São os enfermeiros. Mas o fisioterapeuta de vez em quando entra no rol para ajudar, tá? Por isso você tem que entender um pouquinho sobre isso. Se isso acontecer 20 minutos, vamos dizer que o cara estava em plantão, saiu do plantão, esqueceu de botar na papeleta que ele mudou de decúbito tal horário. Vamos dizer que faltava 10 minutos para mudar o decúbito, ele esqueceu, o cara fica mais 2 horas. Aí mais 2 horas, quer dizer, vai comprometendo cada vez mais. Quanto mais a pressão acontece, e você, eu indicaria a você que você lesse sobre úlceras de decúbito, é fácil achar, tem muito material na internet sobre isso. E até uma ideia também para vocês que queiram fazer uma monografia futuramente, o TCC, é um assunto a ser falado. Isso é uma coisa comum de acontecer nos hospitais, tá? Então, primeiramente, se houve aparecimento da vermelhidão, mudança de decúbito, boa noite, Raíssa, mudança de decúbito, hidratação da pele, um hidratante, massagem com hidratante. Começou a pele a sair, continua a massagem, continua a hidratação e tenta não colocar naquela posição mais, naquele decúbito. No terceiro momento, a pele abre e a musculatura fica aparente. Aí o tratamento começa a ficar complexo, porque você não pode abafar, e se abafar colocando, por exemplo, uma gaze, aquela gaze cola. Imagina quando você puxa, sangra. E o grau 4 já vai a nível de osso, vai lá dentro, inflamação, às vezes aparece pus no local, e dependendo do caso, aquele tecido fica totalmente necrosado, tá? Tem que debridar aquilo tudo, retirar aquele tecido todo, e aquilo quando começa a cicatrizar fica feio, parecendo uma queimadura, quer dizer, a pessoa tem que ir para uma cirurgia plástica para reparar aquele tecido, é complicado, tá? É importante, se você tiver como fazer, as pessoas geralmente usam algum tipo de contenção, tá? Existem vários fatores que levam a úlcera por pressão. Calor local, a temperatura, o tipo do material, o atrito em si, o alimento que cai no próprio leito, várias coisas comprometem, né? As não mudanças de decúbito. Tem vários aspectos que levam a úlcera por pressão, tá? Mas é interessante que você faça alguma coisa, algum meio de contenção, que ela seja vazada no centro. E algo que não esquente. Então a gente usava muito no hospital, a gente fazia tipo uma forma circular, vazada no centro, e colocava ao redor, pelo lado de fora, mandava fazer para uma senhora que fazia costura, colocava um feixocler, um fecho em volta. Porque a gente podia abrir, dava para lavar e refazer, e recolocar. Então era de um material maleável, nós fazíamos revestimento interno com plástico e colocávamos alpiste. O alpiste é um material que não esquenta. Sim, principalmente hereditário. Então colocávamos alpiste, porque todo material que esquenta facilita
aumenta a produção dessa úlcera, na formação dessa úlcera, né? Então tem muita gente que usa. Perfeito, Moisés. Então, tem gente que usa isopor esquenta. Usa espuma esquenta. Usa flocos de lã, esquenta. Então o alpiste, ele parece uma madeirinha, não esquenta. Então depois de um mês mais ou menos, que joga fora, é baratinho, joga fora, reveste novamente com plástico, coloca naquele negócio, na almofadinha e coloca no local para aliviar a pressão. Por quê? Se eu tenho um ponto de tensão e eu coloco alguma coisa ao redor, esse ponto, está dando apoio e aqui está livre para você trabalhar. Então aqui eu vou trabalhar com laser, eu vou trabalhar com massagem, eu vou trabalhar com ultrassom ao redor da cicatriz, não sobre a cicatriz. O laser sim, você pode fazer, não pontual, mas não em contato, tá? O ultrassom pode ser feito ao redor, porque o ultrassom ajuda na formação e na cicatrização dessa pele, tá? E pode fazer massagem manual também, ao redor da cicatriz. Porque você está ajudando na parte circulatória a melhorar o processo cicatricial. Então, olha quanta coisa você pode fazer para um caso desse tipo. Tudo bem? Entendeu? Quantas coisas existem que você pode fazer?